Olá, começamos mais um Das Humanas. E você é o nosso convidado especial nessa mesa. Aceita um cafezinho coado, um pão de queijo. Se preferir, tem doce de figo em compota para adoçar a boca. Só não vai sujar a toalha de retalhos que minha avó fez, viu? Ficou com água na boca que nem eu, mas também um tanto confuso com esse convite do Leiberson? Calma, você não entrou em um universo paralelo. Na verdade, estamos mergulhando em um retrato de um dia a dia repleto de arte têxtil e culinária. E é sobre isso esse novo episódio. Quem vai dividir o cafezinho com a gente hoje é a Cristiane Fernandes e a Mônica Abdala. Olá, tudo bem com vocês? Olá, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Olá, tudo bem? Prazer também estar aqui. Sejam bem-vindas. E o nosso ritual de todo episódio começa agora, com a leitura do currículo Lattes. Bom, primeiro, a Cristiane é pós-doutoranda em Sociologia pelo Museu Paulista. É doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo. Ela possui doutorado e mestrado em Sociologia e graduação em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. Desenvolveu um programa de estágio de doutorado pela Universidade de Provença, na França. Atualmente, é docente associada do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia. Cristiane, conta pra gente se faltou alguma coisa ou se você prefere o seu café com açúcar, adoçante ou puro, né, que também vale. Não faltou nada não, tá tranquilo. Eu prefiro café puro. Não, e tem de ser o café orgânico, a Mônica que me levou para esse mundo. Bem, também senta à mesa conosco a Mônica Abdala. Ela é doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo, a USP, professora aposentada do Instituto de Ciências Sociais e professora ativa do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO. Autora, entre outros livros, de Receita de Mineiridade, a cozinha e a construção da imagem do mineiro. Mônica, faltou alguma coisa? Já está bem confortável na nossa mesa? Estou bem confortável. Só faltou dizer que eu sou apaixonada por comida e fui escrever sobre minha paixão. E muito café, mas sem açúcar. E eu sou mineira, filha de mineiros, mas também neta de libaneses, que não põem tanto açúcar no café. Antes de mais nada, eu queria pedir para explicarem como é que surgiu essa parceria. Eu tenho um privilégio, assim como a Mônica, né, que consegue estudar um tema que ela ama. Quando a gente se torna professor de uma universidade pública, nós podemos escolher nosso tema de pesquisa. A gente não é mais escolhido pelo tema dos nossos orientadores. Então, chegando em Uberlândia, quando eu passei a ser docente na universidade, eu tive de dar uma guinada bastante significativa na minha temática de estudo, porque eu pesquisava metalúrgicos quando morava em São Paulo. Em Uberlândia, nós não temos montadoras de veículo, então eu tive essa dificuldade inicial, que aí eu só podia fazer pesquisa nas férias. Então eu resolvi escolher um tema que eu também tinha uma paixão, que era a arte têxtil. No primeiro momento era artesanato. E aí, participando de feiras, eu descobri essa técnica que ela tá ali no limite, né, entre a arte e o artesanato, né, o patchwork. E o interessante é que eu também, de repente, me deparei com o fato de que para estudar esse tema eu tinha de continuar em São Paulo, porque é uma feira que acontece principalmente lá, São Paulo, Rio de Janeiro, tem Gramado também. Muito embora em Minas Gerais, claro, né, tem a parte artesanal, a arte têxtil, ela seja bem importante, mas participar dessas feiras, né, que acontecem anualmente em São Paulo, que é sobretudo a Brasil Patchwork Show, que tem a curadoria do Clube Brasileiro de Patchwork Quilting de São Paulo, é muito interessante porque a gente tem contato com um universo muito amplo de artistas não só de São Paulo, mas do Sul. E aí, para tentar resumir um pouco, cada exposição dessa traz uma temática diferenciada. Então tem temática que trata da questão da arquitetura, né? Outras vai falar de fazendas. E aí quando houve essa exposição, principalmente sobre a questão da culinária, aí eu me lembrei automaticamente da Mônica, né? Que é minha colega de trabalho. E aí a gente uniu as nossas duas áreas. A minha, né? Com essa dedicação com a parte das artes têxteis e a Mônica com a parte da culinária envolvida com a arte, ambas. Então foi aí que a gente montou parceria para estar trabalhando essa temática e também com a Claude, né, Mônica? Que depois quiser falar um pouquinho dela, acho que é bacana. A Claude, também. Então, porque foi muito interessante, quando a Cristiane me convidou, eu nunca tinha feito
estudos do ponto de vista de pesquisas sobre a questão da arte. Na pós, a gente acaba trabalhando com alunos que estão trabalhando com imagens, então eu já tinha lido muito, já tinha até dado aula sobre estudos de imagens, mas eu nunca tinha feito uma pesquisa minha. E a Claude Papávero, que é uma colega nossa, que fez doutorado em antropologia na USP, a Claude sempre trabalhou muito com a questão das imagens e da etnohistória. Ela pesquisa muito a questão da culinária por meio da história. Na minha perspectiva de análise da cozinha mineira, eu também me dediquei ao estudo da história, mas a Claude tem feito isso de maneira bem mais sistemática. Foi um trabalho que foi muito bom fazer junto, a gente teve uma sintonia e eu acho que as coisas foram se complementando. Tanto a perspectiva da cultura, que é um conceito unificador, quanto uma perspectiva de um historiador que se chama Michel Dissertot, que ele vai falar da questão das culturas plurais e das artes do fazer. Professora Diana Gonçalves Vidal. É um movimento dos sujeitos ordinários. Então, aqui também é bom a gente lembrar que aqui tem uma inversão de olhar, não é uma coisa característica unicamente do Michel Dissertot, de se interrogar sobre as práticas ordinárias ou se interrogar sobre o homem comum, né, sobre o sujeito comum. Então, não fazer uma história dos grandes pensadores ou dos reis, ou uma história meramente política, no sentido de uma história política mais antiga, não da nova história política, né? Mas pensar justamente nesse sujeito cotidiano. O Dissertot tem um livro com a Luce Gear, que se chama Invenção do Cotidiano. Ele vai nos dizer de gestos, de práticas, de expressões que se manifestam por meio, então, desses gestos e práticas do cotidiano que dão sentido à atividade e ao fazer humano. Cozinha e patchwork, tecelagem, de maneira geral, são artes do fazer. Então, acho que a gente conseguiu pensar essa unidade da temática, né? Queria pedir, então, para você explicar para a gente o que é o patchwork. A palavra patchwork é bem interessante, porque no começo eu tinha uma certa rejeição, né, da gente, porque a gente tem de utilizar um termo estrangeiro, sendo que a gente tem as nossas nomenclaturas enraizadas, por que não falar retalho da vovó? Então isso inicialmente me intrigava. E aí eu fui pesquisar para ver o que estava por trás disso e entendi que, na verdade, se a gente for falar em termos de Brasil, o retalho da vovó, ele é uma espécie de um ancestral. Por quê? Porque ele tinha como eixo fundamental a questão do reaproveitamento de tecido e não existia, assim, um compromisso grande com a questão a estética no que diz respeito, por exemplo, os recortes do tecido, né? Enquanto que o patchwork, ele tem um pé muito forte na questão da geometria. Cada tecido tem lá um formato específico, então tem desenhos que envolvem tudo mais. Existem uma série de nomes para cada tipo de corte. É um universo, assim, muito grande. Inclusive, é curioso que nos Estados Unidos, apesar de ser uma palavra inglesa, lá eles chamam de quilting. Mas, efetivamente, em termos técnicos, existe uma ligeira diferença entre esses termos. O patchwork é a última camada, aquela última camada onde tem as imagens figurativas em geral, aquela é o patchwork, né? Que é, ao pé da letra, se a gente for traduzir, caminho de trabalho, enfim, não tem uma tradução assim muito precisa. E já o quilting é aquela costura, né? Se vocês observarem bem atentamente, se a gente for fazer uma comparação com um termo que nós conhecemos, seria mais ou menos equivalente ao tal do matelassé, só que matelassé é um termo mais industrializado, e o quilting, com ing no final, ele é todo trabalhado, algo artístico. Então são duas artes que elas se complementam. Inicialmente, o que a gente tinha no universo do patchwork? A gente tinha mais peças utilitárias. Tanto é que com essa pesquisa de pós-doutorado, que eu tive a oportunidade de ter uma dedicação mais exclusiva, né? Tá me envolvendo, eu fui fazer observação, trabalho de campo no clube, e aí eu pude observar que
ali existe, assim, tem um universo muito grande. Então, por exemplo, inicialmente, esse clube ele foi fundado em 1996, então ele já é bem antigo, mas nos primeiros anos ele produzia apenas os materiais utilitários. Então, a colcha, o guardanapo de cozinha e também alguns materiais de adorno, bolsas, algumas bijuterias feitas em tecido. Esse é o lado mais conhecido. A partir de 2003, o clube passou a produzir telas artísticas feitas de patchwork. Então, ao invés das artistas irem lá pegar um pincel e desenhar com a tinta em cima de uma tela, óleo, elas utilizam os próprios tecidos, utilizam as próprias cores dos tecidos para fazer essas imagens recortando com esses retalhos. E aí, por trás, também tem essa questão da sustentabilidade. Claro que isso vai variar conforme a curadoria, o Clube Brasileiro de Patchwork, que hoje de São Paulo especificamente, eles têm esse compromisso forte, então, de alguma maneira, eles resgatam essa questão lá do retalho da vovó, né, em fazer esse reaproveitamento. Só que tem um detalhe importante, infelizmente ainda é uma arte de elite. E aí foi interessante assim conhecer o clube, porque deu para perceber o perfil. Então a gente tem ali no clube especificamente mulheres de terceira idade, então a maioria aposentada, quase metade trabalham como professora de patchwork, mas é algo que complementa a carreira que elas atuaram, tem desde letras, jornalismo, física, né, as mais distintas áreas que elas atuaram, se aposentaram e aí foram para essa área artística. Os sócios fundadores, que é Wagner Vivan e a Benigna Rodrigues da Silva, a razão que os levaram a fundar o clube não foi nem um apego exatamente à arte têxtil, até porque o Wagner, ele trabalhava com as artes mais clássicas, tradicionais, e a Benigna era professora de letras, no caso já se aposentando, e aí ela olha para frente e vê essa necessidade deles se reunirem e fundarem um clube, enfim, um espaço coletivo para receber pessoas de terceira idade, para justamente resgatar essa questão da identidade, porque a ideia é que as pessoas se aposentam e de repente perde seu espaço de sociabilidade. E aí a Benigna, e aí eu acho que essa questão do papel da mulher também ligada à questão da arte têxtil ser muito forte, né, porque a maioria realmente, não somente no patchwork, mas em vários outros suportes têxteis, né, da área têxtil que é utilizada, tem uma presença forte da mulher. As sócias, elas se relacionam e têm um espaço de identidade profunda, uma amizade, assim, bastante marcante mesmo, né? Então, acho que esse sentido artístico realmente perpassa pela questão da identidade. Esse lado artístico é muito pouco conhecido no Brasil, mas, sobretudo, tem uma chancela artística nos Estados Unidos e Europa. O clube apresenta exposições, já apresentou exposições na Itália, na Alemanha, Estados Unidos. O legado importante do clube é que ele tem uma ligação muito grande com a questão brasileira. Então, as artistas elas devem sempre retratar Brasil nas suas telas. E no plano da culinária, essas identidades são muito claras quando você pensa que cada povo tem a sua culinária. Existem autores que costumam afirmar que quando você se desloca no espaço, e às vezes mesmo no tempo, você leva com você dois elementos que são fundamentais da identidade, que é a culinária e a linguagem. A língua, na verdade. Então, todo povo tem a sua culinária associada à sua identidade, mas nem todo povo e nem todos os estados do Brasil, no nosso caso, fazem dessa culinária um elemento da sua imagem. Então, isso também a gente pode ver analisando as telas. Tanto a gente percebe a importância do alimento na expressão das telas, de vários elementos que estão associados à ideia de brasilidade nos seus mais diversos estados e culturas do país. Elas se expressam, estão simbolizadas nas telas, assim como também a gente percebe que a tela sobre Minas é uma tela que incorpora essa perspectiva do mineiro, hospitaleiro, comer uma mesa farta, com pão de queijo, cafezinho. Então, após algumas análises do senhor José Eustáquio aqui no Instituto, deu para identificar que, embora ele não seja mineiro, ele se comporta como mineiro. Inclusive, no dia da avaliação, ele trouxe um queijo canastra para cada um dos cientistas, ele passou um café e ele ofereceu: doutor, vai um cafezinho? E na hora de ir embora, ele falou: doutor, tá cedo, fica mais um tiquinho. Esses elementos
que estão presentes no imaginário sobre Minas, sobre o Brasil e sobre os diversos estados, eles se expressaram nas telas. E 2 artigos, um que fala de uma exposição de 2015 e depois a outra da de 2016. E aí vocês falaram muito da presença da mulher, que mostrou de alguma forma que a mulher não estava ali representando o seu dia a dia na cozinha, ela estava representando ingredientes que talvez mostrasse algo que ela gostaria de dizer. Esse segundo artigo, a chamada para o artigo era a questão feminina, da mulher na arte têxtil. Então, quando a gente tem uma chamada assim, evidentemente que a gente deve ter um compromisso, até um olhar, né, nesse sentido. Com essa pesquisa que eu desenvolvi a posteriori no clube, a parte do campo, especificamente, as entrevistas, eu pude fazer um paralelo entre o que é ser a artista têxtil feminina no Brasil e o que é ser nos Estados Unidos. Eu vou falar sempre aqui, pensar Estados Unidos, porque é ali que a gente tem a maioria das produções, embora haja algumas publicações na Europa, mas os Estados Unidos realmente eles têm uma dedicação muito grande, tanto para produzir o patchwork, ou o quilt, como eles chamam lá, quanto para produção acadêmica, né? Aqui no Brasil, claro que eu estou falando Brasil tomando o clube de patchwork e quilting brasileiro de São Paulo como referência, e é um clube importante, existia uma associação nacional do patchwork, mas ela foi desmontada, enfim, esse de São Paulo é uma boa referência para a gente. Eu imagino que talvez até por conta da questão do perfil das artistas, atualmente são mulheres de terceira idade, então, portanto, já tem uma trajetória, em geral, em outras áreas já consolidadas, né, e que agora elas se envolvem com essa arte, também por uma questão de prazer. Eu acho que parece que a mulher, ela tem um pouco essa tendência, né, de alguma forma buscar esse ingrediente, né, para colocar na sua vida. Então, nós não temos ali no clube um perfil, por exemplo, de mulheres feministas, né, que coloquem isso como uma bandeira. A gente tem outras bandeiras no Brasil. Existem outros grupos de jovens que estão se envolvendo, mas ainda não tem uma repercussão tão grande quanto tem o clube, né? Foi até por isso que eu retratei a ideia do clube. Já nos Estados Unidos, a presença do patchwork entre as feministas foi muito forte, mas também foi muito forte entre as mulheres conservadoras, mas também foi muito forte lá desde o período da abolição. O patchwork sempre esteve presente para, de alguma maneira, retratar os eventos históricos que aconteceram nos Estados Unidos, o sufrágio para as mulheres, tem o patchwork lá também representando imagens, então ele tem um valor cultural e simbólico forte. Aqui no Brasil, nós estamos ainda construindo isso, ele é muito recente. Então a gente não tem essa bandeira do feminismo, só que a gente tem, por exemplo, a bandeira da ecologia, mas também tem apelo social, até para pensar aqui em termos de temas, paixões brasileiras, nossa terra, nossa gente, que foi um dos temas dessas exposições. Quando a gente ouve esse tema, existe coisa que não passa pela cabeça que vai aparecer. Vendedores ambulantes em uma praia paradisíaca brasileira. Então, assim, de alguma maneira, é uma mensagem, assim, em termos pictórica, que traz reflexão, mas justamente por conta desse apelo social que ela tem, né, de mostrar sempre, de alguma maneira, aqueles que são mais fragilizados, que merecem atenção. E aí eu acho que, assim, uma coisa que eu acho interessante nesses temas das exposições muito embora os curadores deem um título, as telas, elas surpreendem. Por quê? Porque cada artista, até por conta dessa questão da identidade, né, o que elas vão escolher, elas trazem uma proposição diferenciada. Então, por isso que muitas vezes, né, Mônica e eu e Claude escrevemos sobre a questão da alimentação, mesmo em uma exposição que não falava diretamente da alimentação. Eu acho que é isso, Mônica. Eu acho que quando Leiberson fala disso, eu fui já pensando o final do artigo, que era um pouco ali que a gente coloca uma interrogação, né? O artigo ele termina com uma indagação. Justamente, né? Porque a gente percebeu que elas não privilegiaram papéis femininos nas representações. Ao contrário, elas se colocaram como contempladoras, como pessoas que contemplavam as artes do fazer, como eu disse, e se colocavam nessa perspectiva de artista e de alguém que contempla, né? Então, assim, ninguém ficou retratando essa questão mesmo do fazer feminino, a cozinheira. Nas telas em que apareciam mulheres, elas apareciam
expressando outros tipos de simbolismo, ou a sensualidade, ou no caso lá da tela que retrata uma baiana caracterizada, né, com uma vestimenta típica que para nós sugeriu a representação de uma origem afro-brasileira, enfim. Ali ela é artista, expressando o seu olhar sobre o Brasil e não a artista reproduzindo a gestualidade que expressa uma condição mais submissa da mulher, a mulher cozinheira, a mulher dona de casa. Não, isso não aparece nas telas. Isso chamou muito a atenção. E a maioria das telas expressando símbolos da sociabilidade. O café, a cachaça, o chimarrão, isso eu tô até misturando os dois trabalhos aí. Mas, enfim, são símbolos da sociabilidade tida como nacional, ainda que o chimarrão seja no sul, o churrasco também, tem uma tela sobre o churrasco, a cachaça e o café são símbolos nacionais, não correspondem necessariamente a alguma região específica, mas sempre nessa perspectiva de trazer expressões de uma sociabilidade coletiva. E no caso do chimarrão, de maneira bem especial, por quê? Porque o churrasco, tradicionalmente, é associado à figura masculina. Para os gaúchos, é uma tradição histórica masculina a de fazer o churrasco. A mulher, quando você tem um churrasco, pelo menos nos estudos das antropólogas que se dedicaram a ver essa questão das tradições e dos símbolos do gaúcho, a mulher ali, ela não é a protagonista. O homem assume a cozinha, ele assa a carne, a mulher vai fazer a salada, os acompanhamentos, mas ali o protagonista é o gaúcho. E chamou para nós três a atenção de que o chimarrão não. O chimarrão é uma bebida que, desde criança, mulheres e homens aprendem a fazer. Então, quando você faz uma exposição sobre sabores, né, aromas do Brasil, a pessoa escolhe o chimarrão, que é partilhado, que é uma bebida característica da sociabilidade gaúcha, da roda. Tem todo um conjunto de rituais que desde criança mulheres e homens aprendem. E mais, remete à tradição também indígena, porque eles aprenderam a tomar o chimarrão com os nativos da terra. Então tem toda uma simbologia muito forte aí. A segunda exposição, que é sobre o Brasil, mas não especificamente sobre culinária, aí traz o churrasco. Por quê? Na verdade, o churrasco, ele é um emblema mais forte, que transcendeu fronteiras, né? Todo mundo hoje, todos os estados comem churrasco, inclusive fora do Brasil, você tem churrascarias representando o Rio Grande do Sul e o Brasil. Então, quando você vai representar o Brasil, você representa o churrasco. Mas quando você vai representar sabores, aromas, gostos, aí você traz um elemento que é partilhado. Inclusive, ouvindo você falar do churrasco no Brasil e no mundo exportado, eu lembrei muito de um texto ali nas redes sociais defendendo que a gente não deve tentar traduzir pão de queijo para o inglês. Você traduz petit gâteau e paella. Não é cheese bread, não, é pão de queijo. Os gringos que lute. Respeita Minas Gerais e a cozinha da tua avó, só. Hashtag não traduza pão de queijo. Em um trecho do artigo vocês falam como que tem uma mescla entre o tradicional e o reinventado, entre o local e o internacional. Do ponto de vista socioantropológico, a gente poderia dizer assim, é que a ideia de cultura na sociologia e na antropologia, ela implica uma ideia de dinamicidade. Você não diz que uma pessoa tem ou não tem cultura. A cultura é um processo que se faz e se refaz, é um processo dinâmico e, portanto, é preciso que as coisas tenham um sentido de permanência, né, para elas terem um significado concreto, real, para as pessoas que estão vivenciando. Pratos que atravessaram gerações e gerações e permanecem até hoje, foram eleitos, né, podemos chamar assim, entre aspas, como típicos, eles tiveram essa capacidade porque eles fizeram sentido para as pessoas ao longo dessas gerações e ao longo desses séculos. Não foi só porque você olhou para o passado e disse, nossa, a leitoa pururuca é um prato importante, vamos eleger como... Não, ela
continuou fazendo sentido ao longo de gerações e gerações. Ela continuou sendo um prato da sociabilidade, da reunião, do banquete, da festa. Por isso ela permaneceu. Pão de queijo é uma tradição mais recente. Eu, pessoalmente, muito pessoalmente, identificaria essa tradição no século XIX, por uma série de razões, inclusive por disponibilidade de documentos que registrem o pão de queijo. Você não tem. Você tem, por exemplo, viajantes estrangeiros que estiveram no Brasil no século XIX, foram numerosíssimos, de todos os países, que fazem registros detalhados do que eles comiam. Você não tem registro de pão de queijo no começo do século XIX por parte desses viajantes. Você tem registros mais para o meados, final do século XIX, em cadernos de receita, mas se você pega um conjunto de cadernos de receita, como foi o da dona Maristela Libânio Cristo, que foi a nossa grande escritora da culinária mineira, né, que escreveu O Fogão de Lenha, a dona Maristela tem um acervo na UFMG de cadernos de receita que ela consultou para escrever o livro dela. Não são todos os cadernos que têm receita de pão de queijo, do final do século XIX e início do XX. Por que eu estou dizendo isso? É uma tradição mais recente do que a do porco, do que a da galinha, do que a do milho e da mandioca, que estão aqui desde que os portugueses chegaram, nossos povos nativos já comiam milho e mandioca. E esse milho e mandioca foram sendo incorporados na culinária de quem chegou, e quem estava aqui também foi incorporando coisas e misturando na mandioca e no milho, né? Por exemplo, a gente não tinha ovo, leite, manteiga, açúcar, sal. Quem conhecia sal eram os índios do litoral. Pouquíssimo sal era utilizado pela culinária nativa. Então, isso foi tudo sendo incorporado e criando os biscoitos, os bolos, as broas. E os portugueses foram reinventando as receitas deles com farinha de trigo, colocando polvilho, colocando a tapioca, né, aquela goma, que é o polvilho mais molhadinho. Então, você tem tudo isso que foi sendo constituído ao longo dos anos. O que fica? O que fica é o que faz sentido, que tem significado para as pessoas. Por outro lado, como vocês viram pela minha própria fala, nada é de um lugar só. As coisas vão se misturando ao longo dos séculos, o tempo todo. Portugueses eram, assim, atores privilegiados da globalização. Desde o começo, eles carregavam tudo de todos os lugares por onde eles passavam, eles levavam para suas colônias, levavam para Portugal. Essa mistura, essa globalização alimentar, ela é ancestral. Desde que os homens viajam e se deslocam, eles carregam também seus costumes e incorporam. Essa dinâmica, então, é parte da vida. E o pão de queijo, ele foi inventado, muito provavelmente, porque sobrava queijo na fazenda. Endurecia. Isso a dona Maristela Libânio falou. Está no meu livro, porque eu tomei da fala dela. O queijo ficava na fazenda, não era vendido, não era consumido, endurecia, você inventava receitas. O pão de queijo, ele inicialmente, ele era muito da casa, muito doméstico, muito da sociabilidade da fazenda, de você chegar e ter lá as latas de quitandas, os cestos de quitanda, porque você tinha fim de semana que todo mundo juntava e ia fazer aquele monte de quitanda para a semana inteira. E aí o que acontece? Ele foi se reinventando. O pão de queijo hoje, ele virou sanduíche, você tem pão de queijo recheado, você tem pão de queijo com grãos integrais na massa. Então, ele teve a capacidade, como eu digo no meu livro, de sair do forno de barro, do fundo do quintal, para o micro-ondas ou para o forno elétrico. Ele atravessou os mares porque ele foi congelado, foi possível você trabalhar com ele de uma tal forma que ele se adaptou. E ele atende de uma maneira muito efetiva e clara às necessidades do mundo contemporâneo, ao fast food, à comida rápida, sem glúten ainda por cima. Ninguém fez isso de propósito, mas ele é uma comida sem glúten. Então, você percebe essa questão da dinâmica, da ressignificação, da tradição que se renova, se reinventa e permanece. A farofa, por sua vez, já perdeu muito o status que ela tinha, porque se você pegar século XVIII e XIX, o que o tropeiro, o que o viajante que andava a cavalo, o que ele carregava? Farofa, feijão, carne seca, não é? Porque era o que era possível, ficar dias viajando.
A farofa perdeu muito essa centralidade na mesa que ela tinha ao longo dos 17, 18. Hoje ela está reinventada também, né? Hoje ela está chique. Hoje você tem a farofa chique gourmet que está aí de volta na mesa. Mas o que eu quero dizer é que, por um tempo, a farofa foi abandonada porque ela não tinha tanta significação, não tinha tanta praticidade, não tinha tanta sintonia com a vida cotidiana quanto o pão de queijo passou a ter. Ainda que ele fosse uma tradição mais recente, ele se sobrepôs. Hoje, o pão de queijo é o nosso representante. É o pão de queijo que representa Minas, e não só Minas, o Brasil. E é impressionante. Vocês se lembram quando a Globo fazia umas eleições? Qual que é a cidade que representava, o monumento que representava o Brasil, a cidade que representava o Brasil? Quando foi para votar a comida que representava Minas, eu fui convidada. Foi um de cada canto de Minas para votar, para levar o seu prato. E o pessoal não queria pôr o pão de queijo na votação. Porque falar pão de queijo industrializado, congelado, não tem nada a ver. Eu e umas outras pessoas lá tivemos que brigar. E o pão de queijo ganhou. Por quê? Assim, o que as pessoas queriam ali era que voltasse naquela comida tradicional, idílica, da fazenda. Não é mais assim. As pessoas que estão votando têm que votar no que faz sentido para elas, nesse tempo que nós estamos vivendo. E no tempo delas é o pão de queijo. Não é mais a linguiça, o lombo com tutu, né? O arroz com suã, guarirova, essas coisas para elas não fazem tanto sentido. Vocês falaram também bastante da pimenta, ela aparece pelo menos em 2 telas, e a pimenta seria o pão de queijo internacional, vamos dizer assim, né? Que ela tem essa repercussão industrializada, mas ela conta uma história. É possível contar a história do mundo a partir da alimentação e da arte têxtil? Por meio da alimentação, você conta processos sociais e suas mudanças. O que o homem plantou, a forma como ele preparou, como ele consumiu e as regras que envolvem o consumo dizem da história da humanidade desde sempre. O Zimmel, que é um sociólogo alemão, no começo do século XX, ele já dizia, olha, comer não é um ato meramente biológico. Quando as pessoas comem, principalmente quando elas comem juntas, elas estabelecem regras, tabus, hierarquias. Elas estabelecem as suas relações sociais fazendo todo esse conjunto de elementos. E aí deixa a Cristiane falar da arte, né? Porque a gente sabe que também por meio da arte a gente vê a história, mas isso ela explica, né? Melhor do que eu. Então, tem um autor muito importante, né, quando a gente se refere a essa questão da relação entre a arte e a sociedade, que é o Ernest Fischer. Ele vai colocar exatamente esse ponto de que a arte, a expressão artística, ela transcende o indivíduo. Até por isso que a arte é um tema de estudo para as ciências sociais, para a sociologia, para a antropologia, né, especificamente. Então, por que transcende o indivíduo? Porque através das imagens que são retratadas nessas artes, elas mostram essa noção de circulação de experiências. Quando a Mônica coloca aqui alguns ingredientes, né, alguns alimentos, cada tipo de região, de alguma maneira, tem um alimento que supostamente represente, né? E essa circulação de experiência que ela é coletiva. E aí o Fischer vai dizer, por isso então que a arte, ela revela tendências sociais, né? Então, ela é, por excelência, um fenômeno social e sociológico de estudo. E aí, eu acho que aquelas telas das pimentas, sem dúvida alguma, trazem isso, principalmente no texto. Algo que eu acho muito importante dessas exposições é que os curadores pedem que as artistas escrevam um textinho pequeno falando. E claro que esse texto, ele é sempre muito resumido, né? Por isso que a pesquisa aprofundada, ela é interessante para a gente ir um pouco além, né? Mas aquele texto específico da pimenta traz um universo focado na questão cultural. Então, a pimenta, ela é desde afrodisíaca, ela é utilizada para mal olhado, então vai para esse lado mais místico, religioso, então ela é enredada por uma série de características que são culturais. Ao olharmos essas telas, nós conseguimos ler o Brasil. E aí que eu acho que o clube de patchwork, ele é muito feliz quando traz essa temática, né? E aí já junta as duas perguntas da Juliana também com do
Leiberson, o que é brasileiro, o que é estrangeiro, o que é nacional, o que é globalizado. Quando o clube estabelece como critério, como ponto de partida, falar sempre do Brasil, não significa que não vá aparecer ali algum elemento que não seja endêmico, diríamos assim, né? Vamos pensar em termos da alimentação, até porque nós trazemos, né, os nossos hábitos alimentares de fora, em grande medida. Aliás, essas artistas, a grande maioria, elas têm avós que são italianos, espanhóis, então tem aí uma mescla muito grande também de outras nacionalidades, não existe algo genuinamente brasileiro. Quando o clube, por exemplo, disse essa questão de que tem que ser sempre, vocês têm de utilizar cores tropicais, porque eles estão no Brasil tropical, eu achei muito interessante, e aí fui observar que realmente, né, o patchwork, ele traz essas cores vibrantes, né, que de alguma maneira a gente consegue ler, né, esse tropicalismo, e as próprias artistas, elas dizem, nós devemos fazer uma apologia ao nosso país. A gente não deve trazer aqui nas nossas telas uma Torre Eiffel, uma Estátua da Liberdade, né? Porque elas consideram quase como um legado. A arte têxtil delas é uma espécie de comunicação também, para levar o conhecimento do país para as outras pessoas. Então, aliás, aquela tela sobre o peixe, Mônica, eu descobri que uma das práticas do clube é promover excursões. E aquela tela, ela foi fruto de uma excursão que algumas sócias do clube fizeram para Belém do Pará, lá no mercado Ver-o-Peso. O Ver-o-Peso é tradicional. Você tem quase 400 anos. O Ver-o-Peso foi fundado em 1688. O mercado tem esse nome porque funcionava aqui um posto fiscal, onde os portugueses tinham que haver o peso das mercadorias, isto é, pesá-las e depois cobrar os devidos impostos para a coroa. Dá muito turista aqui. O Ver-o-Peso ele tem uma tradição quase que já nacional. E o pessoal, tudo que vem sempre aqui em Belém é atrás do Ver-o-Peso para saber sobre a sua culinária, remédios. Então foi lá que a artista conheceu aquele peixe, o filhote. Então, de alguma maneira, assim, o clube ele estimula essas artistas a conhecerem o Brasil para poderem retratar o Brasil. E aí, essa mistura do internacional também vem da literatura. Então, por exemplo, a Benigna, que é a curadora, ela bebe muito na fonte francesa. Eles têm uma prática que eu achei assim, muito interessante, que é, eles fazem rodas de conversa, sempre pautada em algum texto, algum livro. Então, eles sugerem lá alguns autores. O Von Martius, né, Mônica, que a gente fez até referência lá no artigo sobre... Um dos viajantes, né? Um dos representa o Brasil. Justamente, exatamente. Como eu falei, né, os viajantes que estiveram aqui da Europa no século XIX que começaram a falar, né, detalhes da vida brasileira do período. Então, inclusive, uma das obras que elas discutiram lá foi um romance que nem é tão conhecido assim do Von Martius, chamado Apolônio, que vai falar sobre um jesuíta, né, que fez o seu trabalho missionário na região do Amazonas. É bem interessante porque como é um texto antigo, né, lá do século XIX, você vê ali algumas dificuldades até para os antropólogos entenderem. Então, assim, a ideia do eurocentrismo está muito forte, tudo mais, né? Só que traz um legado bem interessante que é, por exemplo, mapear a fauna, mapear a flora, né? Porque, no caso, o Martius era um botânico, né? Então, ele tinha conhecimentos muito elaborados, né, nessa área. Então, essas leituras, tanto de estrangeiros quanto também de brasileiros, acaba, de alguma maneira, interferindo também na produção dessas telas. Por mais que o tema da tela deve ser brasileiro, mas passou por uma inspiração que mescla, né, esse universo nacional e internacional. Então, não é que haja, assim, exatamente é proibitivo colocar qualquer sinal de estrangeirismo. A gente até fala no artigo, né, Mônica, a figura da papoula, que é uma flor que, enfim, não é brasileira. Aliás, ela provavelmente não consegue ser cultivada aqui, né? Mas ela tá representada nas telas. Mas porque também está representada de alguma maneira nos nossos adereços, nas decorações, principalmente de objetos de cozinha. E o Brasil é essa mistura. Elas têm olhares bastante clínicos, então quando elas vão, por exemplo, para uma feira, tem uma feira bem famosa nos Estados Unidos de patchwork, em Houston, no Texas, que lá, assim, diz que é uma Babilônia, né, tem gente do mundo inteiro e tal, e aí elas dizem que as produções brasileiras são mais coloridas, então esse tropicalismo, ele se retrata ali de alguma maneira, né,
E aí, repensando um pouco essa questão das cores, eu achei muito interessante tratar o patchwork no contexto da pandemia, né? Então, embora esse tema não fizesse parte do meu pós-doc, eu passei a vasculhar algumas coisas e eu vi que, por exemplo, houve uma feira internacional em Londres. Em algumas das temáticas ali, porque eles dividem, por exemplo, tem os quilts contemporâneos, os modernos, os minimalistas, enfim. Em alguma daquelas modalidades aparecia lá, meio que esporadicamente, o patchwork referendado à questão do quilt. Claro que eu estou falando agora de telas internacionais, mas eu acredito que a gente em breve também vai ter esse retrato aqui no Brasil. A gente teve ali a presença do branco e do preto, pela primeira vez, muito forte, que eu só tinha visto no Brasil quando houve aquela tragédia de Mariana, né, e depois de Brumadinho, para retratar a questão do luto. E agora, na pandemia, tem tido também algumas telas, né, nessas feiras. E aí eu acho interessante, mais uma vez, é o patchwork falando de história, falando da sociedade, do seu lugar, do seu tempo. Ele é, sim, uma fonte de leitura, e que os historiadores, aos poucos, no Brasil, né, porque no exterior já tem um reconhecimento, né, o patchwork, ele faz parte de museus, tanto artístico quanto histórico, nos Estados Unidos, né, na Inglaterra. Aqui no Brasil a gente ainda está caminhando, né? Eu acho que em algum momento a gente vai chegar a esse momento, mas sem dúvida alguma que a arte, de um modo geral, ela retrata, né, o seu tempo, o seu espaço, a cultura. Bem, um termo que vocês usam nos artigos foi de comfort food, que é essa comida do aconchego, que tem um valor nostálgico. Aí eu queria pedir para vocês falarem qual é a comfort food de vocês. Qual é minha comfort food? Olha, eu sou tão gourmet que tudo é minha comfort food. Mas... deixa eu pensar um pouco com carinho. Você tem, Cris, a resposta na ponta da língua? Eu acho que eu tenho tantas. O meu alimento, assim, de memória da infância? Aquela comida da afetividade, da referência. Seja lá o que for, tem de vir do fogão de lenha e tem de ter cheirinho de fumaça. Pode ser qualquer coisa, mas tem de vir de lá. Eu vou ser sincera, depois que eu me casei, eu parei de comer açúcar. Porque eu me casei com uma pessoa que não comia açúcar, que fazia, né, todo um discurso contra o açúcar, e eu tive filho muito rápido, e o filho não podia comer açúcar, eu parei de comer açúcar. Mas a comfort food mineira é sempre açúcar. Não tem jeito. Então, assim, a rosca maravilhosa. Fora de Minas, às vezes tem outro nome. Rosca é um pão doce trançado. A rosca que a minha mãe fazia era uma coisa fantástica. E a minha mãe odiava cozinhar. Ela nasceu em 1919, mas ela foi criada para ser professora. Ela era normalista e dava aula. Isso, para uma mulher que nasceu em 1919, era muito, muito revolucionário. Ela odiava cozinhar, mas ela aprendeu a cozinhar depois que se casou, e a minha mãe fazia doces maravilhosos. Doces maravilhosos. Então, assim, realmente as roscas da minha mãe, a cocada, aquela cocada de fita que o pessoal fala, né? Uma cocada com açúcar só, pouco ralado com açúcar. Dela era fantástica, sabe? Ela tinha uns docinhos que ela fazia, assim. Então, eles me remetem, sim, a uma memória de infância, tem um doce que nem existe mais, que é o doce de pêssego verde. A gente nem acha mais, é feito com pêssego pititinho verde, né? Mamãe fazia doces maravilhosos. E pratos libaneses, porque casou com um libanês, então, alguns pratos libaneses de sal que ficaram mais na minha memória. Além, não tem jeito, eu sou gourmet, você vai me pedir uma só? Bom, eu quero agradecer a presença das duas aqui, né, a Mônica e a Cristiane. Muito obrigada, adorei o papo, foi um prazer. Obrigada, gente. Foi muito bom estar aqui falando sobre o nosso trabalho. Sucesso para vocês. E agradecer também a Ju ter feito essa pergunta por último, porque aí deu água na boca dos nossos ouvintes, né? Que devem estar com raiva agora pensando, cadê minha comida? Mas você pode aí comentar também nas nossas redes sobre a sua comida nostálgica. E a gente deixou o aviso, né? Que o Das Humanas está no YouTube e em várias plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, iTunes. E em 15 dias a gente vai voltar com novos episódios regulares. Se quiserem enviar sugestões pra gente de comida ou de outros temas para ser entrevistados, manda um e-mail para voz@dashumana.com. E é isso aí. Até a próxima. Das Humanas, a ciência sem jaleco.